Há um momento na vida de toda alma desperta em que a pergunta deixa de ser: existe ou não existe um Deus? E se transforma em algo mais íntimo, mais real, mais perigoso. Quem é esse Deus que vive em mim? Para Carl Jung, Deus não era um conceito externo frio e distante. Não era uma figura mítica assentada nas nuvens, nem um dogma imposto por tradições. Deus, para ele, era uma realidade interior viva, pulsante e atuante. Uma presença simbólica que não habita fora, mas dentro, não nos altares, mas nas profundezas da psique. E foi exatamente por essa visão que Jung causou espanto, admiração e até rejeição entre teólogos, cientistas e buscadores. Jung não negava Deus, mas também não o reduzia a uma crença. Ele ousava dizer que Deus era uma experiência. E isso muda tudo, porque uma crença pode ser herdada, uma doutrina pode ser ensinada, mas a experiência de Deus, essa ninguém pode viver por você. Desde muito jovem, Carl Jung sentia que havia algo sagrado dentro da alma humana, um impulso, uma força, uma presença. Ele percebia que o ser humano não se contenta com respostas racionais. A alma tem fome de sentido, e a ideia de Deus, longe de ser apenas um produto da cultura, é, segundo ele, um arquétipo fundamental do inconsciente coletivo. Está lá gravado na estrutura da psique humana, independente de religião, tempo ou lugar. Mas o que isso quer dizer? Que Deus seria apenas uma projeção interna, uma criação psicológica? Para Jung, não. O arquétipo de Deus é uma imagem interior que aponta para algo real, mas que só pode ser acessado através do símbolo. É como a luz do sol refletida num vitral. O vitral não é o sol, mas deixa sua presença passar. E nesse ponto, Jung faz uma distinção crucial. O Deus em que acreditamos nem sempre é o Deus que vivenciamos. Muitos creem em uma divindade justa, amorosa, perfeita, mas vivem dominados por culpa, medo e castigo. Outros dizem não acreditar em Deus, mas sentem uma força maior em sonhos, intuições ou sincronicidades. O que isso revela? Que Deus, para Jung, não é uma ideia. É um fenômeno psíquico, um acontecimento interior. E é isso que vamos explorar juntos neste vídeo. Não uma definição de Deus, mas uma travessia, um mergulho na visão ousada, profunda e simbólica que Jung ofereceu sobre o divino e sobre o lugar que ele ocupa dentro de nós. Se você já sentiu que havia algo maior te observando de dentro, talvez esse vídeo seja a conversa mais sincera que sua alma esperava ouvir. Para compreender a visão de Deus segundo Carl Jung, é preciso voltar à sua infância. Não apenas aos fatos, mas ao que ele mesmo narra em sua autobiografia, memórias, sonhos e reflexões. Ali, ele revela como desde cedo sentia um conflito profundo entre o que era ensinado sobre Deus e o que ele sentia em seu próprio interior. Seu pai era um pastor protestante, um homem de fé doutrinária, mas também de angústia silenciosa. E ele percebia no pai uma contradição dolorosa. Ele falava de Deus com as palavras certas, mas parecia não vivê-lo com o coração desperto. Era como se tivesse fé, mas não experiência. Isso marcaria Carl profundamente. Ele não queria um Deus de frases prontas. Ele queria um Deus que falasse com ele, mesmo que fosse em silêncio. Ainda menino, ele viveu um momento místico que carregaria para sempre. Sozinho em casa, teve uma visão simbólica aterradora. Viu Deus sentado em um trono e uma imagem sagrada sendo destruída por uma substância impura. Um pensamento proibido surgindo com força. Ele não contou isso a ninguém por anos, mas soube naquele instante que Deus não era o que os adultos diziam. Havia algo muito mais profundo, ambíguo e misterioso por trás da figura que tentavam lhe ensinar.
Essa visão de um Deus que ultrapassa os limites da moral religiosa, que é simultaneamente criador e destruidor, luz e sombra, silêncio e fúria, o acompanharia por toda a vida. Enquanto a maioria buscava conforto espiritual em doutrinas, Jung buscava contato. Ele queria compreender por que Deus permitia o sofrimento, por que parecia tão ausente ou tão terrivelmente presente. Essa busca não o afastou da espiritualidade. Pelo contrário, aprofundou sua sede por verdade. Mas uma verdade que não cabia em catecismos. Ele se perguntava se o divino não seria, na verdade, algo que se revela no processo de individuação, ou seja, no caminho da alma que busca se tornar inteira. Deus, para ele, não era um prêmio para os bons, nem um castigo para os maus. Era uma realidade arquetípica que exige maturidade para ser percebida, e muitas vezes esse Deus se manifesta não nos templos, mas nas crises, não nos dias calmos, mas nas noites escuras, porque é no abismo da dúvida que o divino se revela, não como crença, mas como encontro. Essa é a raiz da visão de Jung. Uma espiritualidade sem disfarces, onde Deus não precisa ser defendido, mas vivido. A partir dessa infância marcada pela tensão entre o ensino religioso e a vivência íntima, ele iniciou uma jornada que o levaria a redefinir tudo o que sabia sobre o sagrado. E talvez seja por isso que, ao falar de Deus, ele não soava como um teólogo, mas como alguém que foi tocado por algo que não cabia mais em palavras. Quando Jung afirmou que Deus é um arquétipo do inconsciente coletivo, muitos o acusaram de psicologizar o divino, de reduzir Deus a um produto da mente humana, mas a verdade é que ele estava fazendo o oposto. Jung não queria diminuir Deus, queria libertá-lo das gaiolas da doutrina e devolvê-lo à alma. Na linguagem junguiana, um arquétipo não é uma invenção psicológica, é uma forma viva, ancestral, primitiva e universal que habita todas as almas. Os arquétipos são padrões fundamentais da psique, imagens primordiais que emergem espontaneamente, independentemente de cultura, religião ou época. E entre todos os arquétipos que residem no inconsciente coletivo, o de Deus é o mais poderoso, o mais abrangente, o mais enigmático. Mas o que isso significa na prática? Que a imagem de Deus está gravada na alma humana. Que mesmo alguém que nunca ouviu falar de religião ainda é capaz de sentir o mistério, de intuir o sagrado, de reconhecer algo maior que ultrapassa a lógica. O arquétipo de Deus se manifesta em sonhos, visões, medos, esperanças, sentimentos de desamparo e êxtase. É uma força que chama, que assusta, que atrai e que ninguém consegue ignorar por muito tempo. Jung dizia que negar o arquétipo de Deus é amputar uma parte essencial da psique. Mesmo quem se diz ateu em certos momentos entra em contato com essa dimensão arquetípica diante da morte, da beleza extrema da natureza selvagem, de uma experiência amorosa profunda. São instantes em que o ego se curva e algo maior se impõe. Não um Deus externo, castigador ou recompensador, mas um princípio organizador da alma, algo que aponta para o centro do ser. Ao identificar Deus como arquétipo, Jung não estava dizendo que ele é apenas uma imagem interna. Estava dizendo que é também uma imagem interna e que é o ir lá dentro que sua presença é mais real. Não é fora que se encontra o divino, é no inconsciente profundo, e isso transforma radicalmente a espiritualidade, porque deixa de ser um sistema de crenças e se torna um processo de escuta. O arquétipo de Deus não pode ser domesticado. Ele é contraditório, ambíguo, assustador e sublime. Ele carrega luz e sombra. Ele desperta amor e terror. E é justamente por isso que, para Jung, Deus era uma realidade psíquica viva, não um conceito. Uma força que age na alma, mesmo quando a mente a nega. Quando o arquétipo de Deus emerge, tudo muda.
As estruturas antigas colapsam, o eu se vê pequeno, a vida ganha outro ritmo. É o momento em que a alma compreende que algo maior a habita e que esse algo nunca foi uma ideia, sempre foi uma presença. Para Carl Jung, Deus não era apenas uma figura superior, ele era o símbolo supremo da totalidade. E essa ideia muda completamente a maneira como nos relacionamos com o divino. Porque se Deus representa a totalidade, isso significa que ele não está apenas naquilo que aprovamos, mas também naquilo que negamos. Não apenas na luz que buscamos, mas também na sombra que evitamos. A imagem de Deus, segundo Jung, é uma representação simbólica daquilo que a alma reconhece como pleno inteiro absoluto. E é por isso que ela surge com tanta força na psique, porque o ser humano em sua condição intui que há partes de si que foram esquecidas, recusadas, sufocadas. E o impulso espiritual nasce exatamente daí, do desejo de reconexão com esse todo perdido. O processo que Jung chamou de individuação é, no fundo, uma jornada sagrada. Não religiosa no sentido institucional, mas espiritual no sentido mais profundo. É o caminho da alma em direção à integração de suas polaridades. É o movimento que busca unir o consciente com o inconsciente, o eu com o self, a razão com a intuição, a sombra com a luz. E no centro dessa integração está o arquétipo de Deus. Esse arquétipo atua como um imã. Ele chama a alma para casa, mas não uma casa externa protegida por regras ou dogmas. Uma casa interior, onde tudo o que você é pode finalmente existir sem se anular. Onde o sofrimento se torna sabedoria, a raiva se transforma em força e a fragilidade vira compaixão. Essa totalidade não é um estado perfeito, mas um estado verdadeiro. E Deus, nesse contexto, é o símbolo maior dessa verdade profunda. É por isso que Jung via a religião como um mapa simbólico. As imagens divinas, os rituais, os mitos. Tudo isso para ele são tentativas de expressar o inexprimível. Mas quando essas imagens se tornam literais rígidas e moralistas, elas deixam de apontar para Deus e passam a escondê-lo. O símbolo só é vivo quando é habitado com consciência, quando serve de ponte, não de prisão. O verdadeiro encontro com o divino, dizia Jung, acontece quando o indivíduo se aproxima do centro do seu ser. E nesse centro não há um Deus externo esperando aprovação. Há um silêncio pleno, uma presença que une tudo o que parecia oposto, um mistério que não precisa ser explicado, apenas vivido. E talvez seja por isso que, ao falar de Deus, Jung nunca falava em tom de certeza. Ele falava com reverência, porque sabia que quanto mais você se aproxima da totalidade, menos sente necessidade de defini-la. Um dos pontos mais ousados e transformadores da visão de Carl Jung é a distinção entre acreditar em Deus e vivenciar Deus. Para ele, acreditar é um ato mental, social, muitas vezes herdado. Vivenciar é um terremoto interior, é algo que desestrutura, que desorganiza o ego, que muda a forma como você sente, age e percebe a realidade. Jung afirmava com toda a clareza: "Eu não acredito em Deus, eu sei." Essa frase chocou muitos, mas o que ele queria dizer não era uma afirmação dogmática, sim uma confissão de experiência. Deus, para ele, não era uma hipótese ou uma fé abstrata. Era uma realidade vivida, algo que se impunha de dentro para fora, como uma força arquetípica, uma presença misteriosa e inquestionável que se manifestava em sonhos, símbolos, intuições e sincronicidades. E é nesse ponto que Jung se separa de muitos caminhos religiosos tradicionais, porque a maioria das religiões organiza-se em torno da crença do que se deve aceitar, afirmar, repetir.
Mas a alma, segundo ele, não se transforma por crenças. Ela se transforma por vivências. A crença pode até confortar, mas a experiência essa muda tudo, porque não depende do outro, não depende de dogmas. Ela marca, abre, restaura e às vezes destrói. É comum que alguém diga acreditar em um Deus amoroso, mas viver com medo. Acreditar em um Deus justo, mas sentir culpa constante. Acreditar em um Deus que perdoa, mas não se perdoar nunca. Para Jung, isso revela um abismo entre a mente e a psique, porque na psique, Deus se manifesta através da verdade emocional. E se o Deus que habita você é castigador frio, exigente, então é com esse que você está realmente em contato, mesmo que negue com palavras. É por isso que ele insistia: não diga o que você acredita, observe o que você sente. A verdadeira imagem de Deus em você não está no que você repete, está no que sua alma carrega. E essa imagem precisa ser transformada não através de debates ou orações repetidas, mas através do contato íntimo com o inconsciente. Jung via nos sonhos, nas visões e até nos sintomas psíquicos manifestações de um diálogo com o divino. Quando o inconsciente envia uma imagem simbólica, ele está tentando equilibrar algo, compensar o ego, revelar uma dimensão esquecida. E muitas vezes essas imagens são assustadoras, ambíguas, sombrias, porque Deus também é mistério, também é caos, também é força bruta. Vivenciar Deus, então, não é um ato de conforto, é um renascimento, uma desorganização criativa, um encontro com algo que desafia o ego, mas desperta a alma. E quem passa por essa experiência raramente volta a se contentar com crenças herdadas, porque descobre em silêncio que Deus não é uma resposta, é um chamado. No coração da psicologia junguiana há um conceito que ressoa como um eco sagrado: o self. Mais do que uma ideia, o self é para Carl Jung a totalidade da psique, aquilo que somos, mas ainda não conhecemos. E é nesse centro silencioso que ele vê algo extraordinário: a imagem de Deus na alma humana. O self, segundo Jung, não é o ego fortalecido, não é o eu ideal das redes sociais, nem o personagem que aprendemos a interpretar para sermos aceitos. O self é o núcleo vivo da alma, onde todas as partes se encontram. A luz, a sombra, o masculino e o feminino, o instinto e o espírito, o desejo e a sabedoria. Ele é ao mesmo tempo individual e universal, e ao longo da vida, tudo conspira para que nos aproximemos dele, mesmo que isso custe rupturas, crises e noites escuras. É por isso que Jung afirmava: o self é o equivalente psicológico da imagem de Deus. Ele não estava dizendo que somos deuses no sentido egóico, mas que dentro de cada ser humano existe uma centelha que aponta para o divino. Uma estrutura psíquica que nos orienta, nos transforma, nos desinstala e, se escutada com atenção, nos guia de volta à nossa essência. Mas há um detalhe profundo aqui. O self não fala a linguagem do ego. Ele não negocia, ele não grita, ele não seduz. Ele se manifesta em sonhos simbólicos, impulsos criativos, sincronicidades, pressentimentos e muitas vezes em sofrimentos que parecem não ter explicação. Porque, quando nos afastamos do self, algo dentro de nós começa a adoecer. O sintoma aparece como um pedido de retorno para Jung. Se Deus se manifesta na alma, é através do self que essa manifestação ganha forma. Ele é o eixo invisível da individuação, a presença interior que quer nos tornar inteiros, não perfeitos, mas verdadeiros. E esse processo é tudo menos confortável, porque para encontrar o self, o ego precisa ceder, precisa admitir que não é o centro, que não sabe tudo, que não comanda a vida. Essa rendição, porém, não é fraqueza, é o início da sabedoria. Porque quanto mais nos aproximamos do self, mais nos sentimos guiados por algo maior. Não fora de nós, mas dentro.
Algo que não impõe, mas convida, que não exige, mas desperta, que não divide, mas integra. Deus, nesse sentido, não é uma figura sentada fora do mundo, observando de longe. Ele é um processo interno, um campo de consciência que pulsa no centro da alma. E quando tocamos o self, mesmo que por um instante, sabemos não com a mente, mas com uma certeza silenciosa. O divino sempre esteve aqui dentro, esperando apenas que deixássemos de procurar tão longe. Para muitos, Deus é sinônimo de luz-amor, perfeição. Mas Carl Jung, com sua coragem simbólica e sua fidelidade à verdade da psique, ousou olhar para um aspecto frequentemente negado, a sombra de Deus. E essa foi uma das ideias mais polêmicas e profundas que ele já trouxe ao mundo. Jung percebia que, assim como o ser humano tem uma sombra, partes negadas, reprimidas, não aceitas, o próprio conceito de Deus também carrega uma sombra arquetípica. Isso não significa que Deus seja mal, punitivo ou injusto. Significa que, se Deus é símbolo da totalidade, ele também inclui aquilo que a mente humana não compreende, rejeita ou teme. Essa intuição começou cedo na vida de Jung. Ainda criança, como vimos, ele teve visões de Deus fazendo coisas que o catecismo jamais teria permitido. Isso o perturbou profundamente, mas com o tempo ele entendeu. O divino não é apenas luminoso, ele também pode se manifestar como destruição, caos, silêncio e angústia. E quando negamos esse aspecto, o projetamos no mundo e chamamos de mal, de demônio, de destino cruel. Jung viu isso com clareza durante as guerras mundiais, quando a civilização que dizia acreditar num Deus de amor mergulhou em horrores inomináveis. Como isso era possível? Porque havia uma cisão. A sombra do divino negada nas religiões oficiais emergia nos instintos humanos de forma descontrolada e destrutiva, não porque Deus fosse mau, mas porque o inconsciente coletivo estava em desequilíbrio. Para ele, o mal não é um oposto externo ao bem. É parte da estrutura total da realidade. É algo que precisa ser reconhecido, compreendido e integrado. O mal negado se torna sombra ativa, e essa sombra pode dominar indivíduos, sociedades e até sistemas espirituais. Por isso, para Jung, o verdadeiro trabalho espiritual não é apenas buscar a luz, mas abraçar a sombra com lucidez. Ele dizia que o ser humano precisa fazer consciente o mau potencial que existe em si, não para se entregar a ele, mas para não ser controlado por ele. O mesmo vale para a imagem de Deus. Quando Deus é visto apenas como perfeição, cria-se um ideal inatingível. E tudo o que não se encaixa nesse ideal é empurrado para o inconsciente, onde fermenta, distorce e adoece. Mas quando reconhecemos que o divino também vive no caos, na perda, na dúvida, na dor, algo muda. A fé se torna maturidade. A espiritualidade se torna verdade, e Deus deixa de ser um juiz externo para se tornar um processo interno, onde cada sombra é chamada a participar da luz. Porque no fundo, como dizia Jung, o ser humano não se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. E isso vale também para o Deus que habita em nós. Há momentos na vida em que tudo desmorona. Relacionamentos se rompem, a saúde falha, os sonhos murcham e o sentido parece evaporar. É nesses momentos, quando não há mais chão, nem respostas, nem garantias, que muitos se perguntam: onde está Deus agora? Carl Jung acreditava que é justamente nessas experiências limite que a alma se aproxima do sagrado com mais intensidade. Não porque Deus cause o sofrimento, mas porque é no vazio que a escuta se torna mais nítida. Quando o ego já não sabe o que fazer, quando a mente racional já não consegue explicar, quando a fé aprendida se revela frágil, algo maior começa a emergir.
Jung observava que a verdadeira experiência do divino raramente acontece em momentos de glória. Ela surge no deserto, na crise de identidade, no luto, na dúvida radical. É ali, no território da dor, que o ego é ferido e o inconsciente se abre. E nesse espaço simbólico despido de controle e certezas, o self começa a sussurrar e o arquétipo de Deus se manifesta como silêncio, como fogo, como visão, como renascimento. Ele dizia: Deus se manifesta quando o ser humano está no limite de sua resistência, não porque o sofrimento em si seja divino, mas porque ele desfaz o falso. E o que sobra depois disso é essencial. Esses momentos são portais. Neles você não fala sobre Deus. Você clama, não teoriza. Você sente, não busca mais a luz. Você implora por sentido. E se houver escuta interna, algo profundo acontece. Você percebe que o vazio não está realmente vazio. Ele está grávido de uma nova consciência, de uma nova presença de um Deus que não é o mesmo da infância, mas que te olha agora de dentro. Jung nunca romantizou o sofrimento. Ele sabia que a dor pode destruir, mas também sabia que ela pode revelar, que ela pode ser o momento em que a alma desperta, porque quando tudo parece perdido, o ego finalmente se cala. E é nesse silêncio que a resposta chega, não como uma solução mágica, mas como uma transformação interior. Deus, nesses momentos, não aparece como milagre. Ele se manifesta como presença, como intuição súbita, como aceitação profunda, como uma lágrima que de repente se torna oração. É nesse instante que o sagrado deixa de ser crença e se torna certeza sentida no corpo, na respiração, no tempo que se expande. E então, mesmo sem entender tudo, você intui. Aquilo que parecia um fim era, na verdade, uma iniciação. A travessia de um portal e, do outro lado, uma nova versão de si mesmo, mais madura, mais humilde, mais desperta, se encontra com um Deus que sempre esteve lá, esperando que você descesse da mente e entrasse na alma. Para Carl Jung, a espiritualidade autêntica não nasce da submissão ao dogma, mas da coragem de olhar para dentro. Ele respeitava as religiões profundamente, mas não como sistemas de crença a serem obedecidos. Ele as via como expressões simbólicas de verdades psíquicas, mitos, rituais, doutrinas, todos como tentativas humanas de representar aquilo que é essencialmente invisível, a alma, em busca de sentido. Foi por isso que ele defendeu, ao longo da vida, que religião e psicologia não deveriam ser inimigas, mas parceiras. A religião dizia, ele fala com imagens, a psicologia com processos, uma aponta para o mistério, a outra busca integrá-lo. E a alma humana precisa das duas coisas, o encantamento e a estrutura, o símbolo e o caminho. Jung não queria destruir a fé, queria aprofundá-la, tirar a espiritualidade do terreno da obediência cega e trazê-la para o campo da experiência vivida. Para ele, um indivíduo que recita fórmulas sem consciência está longe de Deus. Mas aquele que se permite mergulhar na própria sombra, reconhecer seus conflitos, escutar seus sonhos e seguir em direção ao self, esse está de fato em contato com o divino. Ele dizia que o símbolo religioso só tem poder quando é reconhecido internamente. A cruz, por exemplo, não tem valor apenas como imagem externa. Seu verdadeiro poder está naquilo que ela representa dentro da psique. A dor que gera renascimento, a interseção entre opostos, o sacrifício do ego, o renascimento do self. Quando essa imagem é vivida por dentro, ela se torna viva. Quando é apenas repetida por fora, perde seu fogo. Jung também alertava para os riscos da espiritualidade superficial, aquela que busca conforto, status ou respostas prontas. Para ele, a verdadeira religiosidade exige atravessar o deserto da alma, enfrentar o silêncio de Deus e integrar os paradoxos.
Não é um caminho linear, é uma espiral, às vezes ascendente, outras mergulhante, mas sempre transformadora. Ele sonhava com uma espiritualidade onde o ser humano pudesse olhar para Deus sem medo e olhar para si mesmo com reverência, onde o sagrado não fosse propriedade de nenhuma instituição, mas uma experiência íntima, pessoal e intransferível, onde cada alma pudesse encontrar em seu próprio ritmo a imagem viva de Deus que habita em seu inconsciente. E talvez por isso, mesmo sendo psicólogo, foi visto por muitos como místico, porque ele não falava de religião como quem ensina. Ele falava como quem foi tocado. E sua psicologia, no fundo, era uma ponte não para o céu, mas para o centro, o lugar onde finalmente Deus e a alma se reconhecem como partes de um mesmo mistério. Deus para cá. Jung não era uma crença a ser defendida. Era uma presença a ser sentida, uma força que nasce no silêncio, que se move no símbolo que se revela quando o ego já não sabe mais para onde ir. E é por isso que sua visão do divino continua tão atual, porque ela não impõe respostas, ela convida à escuta. Jung nos ensinou que a alma tem uma linguagem própria e que Deus, antes de ser compreendido, precisa ser vivido. Não fora, mas dentro. Não como mandamento, mas como encontro. Não como um nome, mas como uma experiência que muda o ar, o olhar, o tempo e o coração. A imagem de Deus, dizia ele, é um espelho da alma, e cada um de nós carrega dentro de si um fragmento desse mistério. Não importa se você cresceu dentro de uma tradição religiosa ou fora dela. Não importa o nome que você dá ao sagrado, ou se por enquanto você nem sabe mais se acredita. O que importa é o que sua alma sente quando tudo silencia, quando a máscara cai, quando a noite chega, e o que se escuta nesse instante é o que vale. Talvez Deus seja menos uma explicação e mais uma lembrança de quem você já foi, de quem está se tornando, de tudo o que no fundo já habita você. Se esta reflexão tocou alguma coisa dentro de você, saiba, talvez não tenha sido por acaso. Este vídeo pode ter sido o espelho que você precisava ou o sinal silencioso de que é hora de olhar mais fundo. E se você sente que há um tema que sua alma gostaria de ver explorado aqui, deixe nos comentários. Este canal vive da escuta, e muitas das reflexões mais profundas que já passaram por aqui começaram com o pedido sensível de um seguidor atento. Talvez a sua pergunta seja a de muitos, e talvez sua busca seja o próximo caminho a ser traçado. Que a imagem de Deus em você nunca seja um fardo, mas uma luz, e que a sua espiritualidade não se torne uma prisão, mas uma travessia. Porque, como diria Jung, tudo aquilo que o ego nega um dia será o caminho pelo qual a alma voltará para casa. Yeah!